Hoje, nessa dica do professor, nós vamos trabalhar sobre o Staphylococcus aureus meticilina resistente. Esse cara aí tem matado muito, é um assassino em série, vamos dizer assim. E se você não conhece sobre o Staphylococcus, tá complicado, mas eu vou te ensinar. Cola aqui, vamos aprender farmacologia da forma certa? Então, Staphylococcus aureus, qual o tipo de antibiótico que mata esse assassino? É um bicho ruim, bicho de hospital, bicho que está cada dia mais comum na comunidade. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre o Staphylococcus e aí sim você vai poder entender de fato. Porque, como eu falei, viva o poder do conhecimento, mas para isso tem que estudar. Então vamos ao curso, vamos a esse aprendizado sobre Staphylococcus. Dica do professor de hoje. Então vamos lá. O que é o Staphylococcus aureus? Vamos entender um pouquinho de acordo com o que diz as melhores diretrizes sobre os estudos desse bicho tão cruel. Então vamos lá, vamos devagarzinho. O que é o Staphylococcus aureus meticilina resistente? É um tipo de bactéria resistente a vários antibióticos. Vários antibióticos. Olha que interessante, na comunidade, aqui fora do hospital, o Staphylococcus aureus meticilina resistente costuma causar infecções de pele. Em alguns casos, causam pneumonia, infecção pulmonar e outras infecções. Pneumonia é infecção pulmonar, né? E outras infecções importantes. Esse Staphylococcus, em locais como hospitais ou casas de repouso, local onde o paciente fica internado por muito tempo, pode causar problemas graves, como infecções da corrente sanguínea, que nós chamamos de bacteremia, infecções em sítio cirúrgico, que aí é complicado de tratar. Também pneumonia na comunidade é cruel pelo Staphylo, então a gente tem que ter todo um conhecimento. E essa resistência cada dia mais latente do Staphylo. Gente, já vem há muito tempo, desde 1959, 1960, que foi lançados os medicamentos para a estratégia do combate ao Staphylococcus resistente, ele já vem sendo resistente. Você vê o tanto que é ruim esse bicho. Olha, o Staphylococcus aureus meticilina resistente é resistente a todos, presta atenção que eu estou te falando, olha que interessante essa informação, ele é resistente a todos os beta-lactâmicos, devido à presença desse gene de resistência aí, tudo bem? Não esqueça disso, a literatura está vasta sobre isso, eu estou apenas te dando essa noção agora, porque se você não sabe disso, por favor, procure a literatura ou faça o curso de antibiótico terapia que está saindo agora, fresquinho para você, do professor Clésio Abreu, que sou eu, antibiótico terapia. E a gente vai trabalhar muito a microbiologia, vamos trabalhar resistência e depois a gente trabalha os fármacos, porque quem diz qual tipo de fármaco a ser prescrito não é simplesmente a conduta do médico, mas é a bactéria presente ali naquele local da infecção. A gente vai ver isso tranquilamente. Então, fica ligado. Então, presença aí desse gene importante, que é uma das características desse patógeno, um gene que produz uma proteína de ligação à penicilina, bem no local, gente, isso aí, ó, bem no local, na proteína de ligação às penicilinas, né? Então, com baixa afinidade para antibióticos beta-lactâmicos, ou seja, deixa o beta-lactâmico praticamente sem ação nesse sentido, além de destruir ainda o anel beta-lactâmico por conta de enzimas. Aqui é uma resistência que está lá no curso, você vai ver isso tranquilamente, quais as formas de resistência. Uma delas é mudar o sítio de ligação das proteínas de ligação às penicilinas. Olha que interessante, aqui se a gente pegar uma forma ampliada, né, na micrografia eletrônica, de varredura aí para a gente entender como é esse agrupamento. Staphylococcus ele é agrupado, né? Principalmente o meticilina resistente, ele se agrupa, assim como é a característica em forma de cacho de uva que a gente viu lá na coloração de grã, tudo bem? Olha que legal, os Staphylococcus estão entre as populações de bactérias normalmente encontradas na superfície da pele. Gente, Staphylococcus, tá bom? A gente fala do Staphylococcus, que é sensível às penicilinas, à meticilina, que a gente vai conversar sobre isso, mas quando se trata de Staphylococcus aureus meticilina resistente, a gente está falando de um bicho muito ruim, mas existe os Staphylococcus, olha, 10%, gente, dos Staphylococcus que são
pegos aí nos exames laboratoriais para identificação, eles são sensíveis às penicilinas, são suscetíveis às penicilinas. O restante, gente, está ficando resistente. Então, 10% a gente ainda consegue aí estafilococos sensíveis. Mas vamos lá. No entanto, com o tempo, várias populações dessas bactérias se tornaram resistentes a uma série de antibióticos, o que as torna muito difíceis de combater. Então, olha que interessante. Esse antibiótico inclui meticilina e outros antibióticos mais comuns, como a oxacilina, penicilina e amoxicilina. Gente, são as penicilinas que foram criadas especificamente para combater estáfilo. Por isso que elas são penicilina anti-estafilocócicas. Lá no módulo de penicilina você vai entender isso tranquilamente. Aqui eu te falo, olha, as infecções mais comuns na comunidade, gente, não estou nem falando do hospital, nós temos aí essas infecções de pele, entendeu? Um abscesso cutâneo localizado no quadril de um presidiário que havia começado a drenar espontaneamente, liberando aí o conteúdo purulento. O abscesso foi causado pela bactéria Staphylococcus aureus resistente. Gente, bactérias foi encontrada aí nos presídios, como eu falei, casa de repouso, pessoas que estão aí privadas de liberdade. O estafilococo é muito presente, principalmente o estafilococcus resistente à meticilina. Então, é uma das prerrogativas no hospital quando a gente diz, esse paciente está infectado com estafilococcus, mas o que diz se ele está com estafilococcus aureus resistente à meticilina ou sensível? Justamente de onde ele vem, casa de repouso, né? Se ele foi trancado, se ele é privado de liberdades, tá? Se ele já fez internações por muito tempo, já fez uso de medicamentos anti-estafilococos, já teve, né, infecção comprovada. Esses são os critérios. Eu explico tudo isso no curso de antibiótico terapia na parte de microbiologia. Tá bom? Outra aqui, ó, né, um outro abscesso importante aí, né, provocado por estáfilo. É por isso que é muito complicado para tratar tecidos, partes moles, né, pele, né, pensando somente no estáfilo, porque também tem o estrépito. Então, é bem complicado, por isso que você tem que aprender de fato e nunca mais esquecer. Penicilina, gente, para a gente entender essa meticilina, esse termo, lembra? Staphylococcus aureus, Mzinho de meticilina, e aí o Rzinho de resistência. Se for um S, é sensível, tá bom? Olha que legal. Elas foram criadas especificamente como uma estratégia, gente, para combater o Staphylococcus. Eu vou te mostrar agora como que foi identificado isso, em que data. Vamos ver lá no CDC, no site do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, que é o que estuda essas infecções. Penicilinas anti-estafilocócicas. Vou te mostrar agora como que a gente pensa isso para que você possa entender de fato. No Centro, né, de Controle de Doenças aqui, ó. Olha que legal. Já mostrei isso uma vez, falando de resistência, mas aqui dá para você entender legal. A penicilina ela foi lançada em 1941, sabe? Nós sabemos que foi descoberta lá em 1928, por Alexandre Fleming e tal. Mas olha que interessante, a penicilina foi lançada, né? E o estáfilo, o germe resistente, já foi identificado, ó. Olha que interessante. Foi lançado em 1941, Staphylococcus aureus, resistente à penicilina em 1942. Esse Staphylococcus, ele produz uma enzima chamada de penicilinase. Ainda não é uma beta-lactamase. Então, ele é sensível a outros antibióticos. Mas aqui, ó, praticamente no mesmo ano, né, um ano depois, já se tornou resistente. Assim como o Streptopneumoniae, a penicilina. Quem são as penicilinas? Tem as naturais, tem as penicilinas, lembra? Depois, dá uma olhadinha no curso, eu vou te ensinar tudo isso, beleza? Ó, olha que interessante. Então, a gente vai observando aqui o Staphylococcus, ó, até a vancomicina, em 1958. Claro que esses dados aqui são americanos. A gente sabe que aqui, né, o padrão é diferente e tal, mas já tem que pensar assim, que, ó, Staphylococcus aureus resistente à vancomicina. Em 1958 foi lançada a vancomicina, né? Você lembra disso? E aí, em 88, o Staphylococcus já estava aí, ó. Mas, na verdade, mais especificamente, em 2002, o Staphylococcus já está começando a ficar resistente à vancomicina. E se você for aqui, ó, o Staphylococcus aqui, ó, meticilina, lembra que o Staphylococcus ficou resistente à penicilina, produzindo a penicilinase? Agora, o Staphylococcus, né? E aí, como estratégia
de combate ao estafilococo resistente, a penicilina, foi desenvolvida estratégia como os inibidores da beta-lactamase, assim como os anti-estafilococos, as penicilinas, e na primeira aí o protótipo, ou seja, a primeira penicilina anti-estafilocócica foi a meticilina, por isso que o termo utilizado até hoje, meticilina resistente, estafilococos, meticilina resistente, mas ela já saiu do mercado, tá bom? Mas olha que interessante, como estratégia de combate ao estáfilo, em 1960 foi lançada a meticilina, que é a penicilina anti-estafilocócica. Mas logo em 1960 nós já tínhamos aí o estafilococcus resistente à meticilina. Aí ele já está produzindo aí a beta-lactamase, que é uma enzima que degrada o anel beta-lactâmico e outras estratégias, tá bom? Mas é só para você entender como o estáfilo vem se tornando. Olha aqui a daptomicina, medicamento recentemente aí lançado em 2013. Fala recente porque nós não temos medicamento novo, com exceção dessa reedição aqui, ó, que é uma cefalosporina mais um inibidor da beta-lactamase. Isso aqui não é um medicamento novo, é só juntou um antigo com um novo em 2015, tá bom? Então, só para que você tenha essa noção. Então, vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aula, para que você possa entender, de fato, todo esse processo. Como eu te falei, olha aqui, as penicilinas anti-estafilocócica, né, que nós chamamos de penicilinas para tratar o estáfilo, como estratégia de defesa contra esse patógeno tão complicado. Então, quem são? Oxacilina, né? Tem a cloxacilina, naftalina, dicloxacilina e tem também a meticilina, que foi a primeira que já saiu do mercado, mas hoje nós temos aí a oxacilina, que é representante desse grupo. Então, por que não chama, professor, Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, já que a meticilina saiu do mercado? Porque convencionou, ficou tão, né, comumente chamado de meticilina resistente, então permaneceu. Tá bom? Mas hoje as que estão no mercado são essas aí, oxacilina, cloxacilina, naftalina e dicloxacilina, beleza? Meticilina, gente, né? A meticilina é uma penicilina resistente à beta-lactamase, semissintética, que foi introduzida em 1959 a 1960. Mas lembrando, o estáfilo já se tornou resistente no mesmo ano, tá bom? Então, essa estratégia de resistência, como que se pensou uma molécula, né, de uma penicilina para combater um patógeno que já era resistente às penicilinas convencionais, produzindo aí a penicilinase. Então, olha que estratégia interessante, aumentar o tamanho dessa molécula, dessa penicilina semissintética, para que eu tenha aí uma capacidade de resistência por impedimento, ou seja, é como se a gente pensasse assim, com o tamanho da molécula, eu impeço que a penicilinase, que foi produzida pelo estáfilo, consiga chegar até o anel beta-lactâmico. Ó, aqui a gente tem um anel que é o coração, e você aprendeu isso e vai aprender no curso tranquilamente. Esse anel é o coração das penicilinas. Então, quando eu aumento uma ramificação, impedindo aí que a esterificação de impedimento, né, que é uma das ações de combate, mas infelizmente, o Staphylococcus se tornou resistente até a meticilina, embora foi uma estratégia utilizada aí, bem pensada, mas a gente sabe que é rápido a resistência. Então vamos pensar aqui como que os laboratórios fazem para identificar detecção rápida, métodos de cultura rápida, técnicas moleculares. E olha que eu ensino tudo isso também lá, quem são os materiais passíveis de cultivo e também as técnicas, né? Ou seja, temos lá diretas, indiretas, né? Então aqui é uma técnica mais voltada a moleculares, que a gente tem aí PCR, entre outros. Vários estudos examinaram o papel dos métodos de detecção rápida como componente de estratégia de controle. Por isso que muitos hospitais, às vezes, por não detectar rapidamente, perde aí uma boa oportunidade de já tratar o paciente para esse tipo de patógeno. Então, olha que interessante. Como que esses laboratórios devem fazer os testes? Teste de microdiluição em caldo. Se você não lembra, assista às aulas do curso e aprenda como é que é os testes de diluição. Esse aqui é em caldo, tem um disco de difusão. Olha que interessante. Teste de difusão em disco, que aí coloca-se a cefoxitina, uma placa contendo 6 microgramas por ml de oxacilina em H milirrinto. E aí é bem importante a gente perceber como nós farmacêuticos temos que estar atento a isso, né? E aprender, porque senão fica muito, ó.
um detalhe, né? É bem importante, como é Millington, suplementar com NaCl a 4% como método alternativo para a detecção, viu? Então a gente tem que ter essa noção para que a gente possa entender, né? E é claro, aprender e nunca mais esquecer. Olha que legal, os testes de sensibilidade, gente. Isso aí você tem que saber, por isso que eu trago aqui. Olha aí, os discos, né, importantes aí, esse modelo de teste de sensibilidade aí. Nota-se que a resistência à cefoxitina, né, que é uma cefalosporina, e a oxacilina, que é uma penicilina, e sensibilidade à cefalotina, também uma cefalosporina, e imipenem. Então, reportar a resistência à cefalotina e ao imipenem independente do resultado do teste. Então, Staphylococcus, mesmo que às vezes você não observe uma resistência latente, tem que ser reportado porque é importante, porque são os medicamentos de amplo espectro que são usados lá no hospital. Então, olha, interessante, a gente já viu aí dois, ó. Quando você vê esse halo grandão aqui, ó, esse halo aqui, isso quer dizer que a bactéria morreu quando você botou o antibiótico, ó. Mas vai vendo o tamanho dos halos, aí tem que fazer uma medição, tem toda uma padronização. Mas olha que interessante, aqui os antibióticos que aqui ficaram, né, resistentes, se você perceber aqui, ó, resistência à cefalotina e o imipenem. Olha que interessante aqui, ó, mas é importante para ver a suscetibilidade à vancomicina. Nesse caso aqui, gente, essa placa todinha aqui, ó, é vancomicina, tá bom? Aí você coloca uma colônia de Staphylococcus aureus e, claro, uma colônia de Enterococcus fecalis, que é o padrão positivo e negativo, que isso aí é para controle. Mas olha que interessante, esse caldo todo aqui, ó, a placa é só vancomicina. Aí você coloca uma colônia. Se crescer, você já percebeu que o patógeno está crescendo num caldo cheio de vancomicina. Então, isso quer dizer que o patógeno é resistente à vancomicina. Então, é isso que a gente observa nesses testes. Ó. Notar que o crescimento da amostra de Staphylococcus aureus, aí é claro que tem seu registro para controle, né, de qualidade e tudo mais. As cepas de Enterococcus fecalis, né, com toda a sua numeração, foram testadas com controles negativos e positivos. Você pode perceber aí que o Staphylococcus aureus já é resistente à vancomicina. Claro, isso aí foi testado nos Estados Unidos. Então, a gente sabe que de um país para o outro o perfil de resistência muda. Mas a gente está pegando como padrão lá dos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil já está sendo identificado Staphylococcus aureus resistente à vancomicina. Aqui é com relação à eritromicina, galerinha. Olha que interessante, né? Faz-se toda uma amostra de Staphylococcus aureus com resistência à eritromicina e sensibilidade à clindamicina. Então, eritromicina é o que, gente? É um macrolídeo. Então, é um medicamento largamente utilizado, de amplo espectro, muito bom. Mas, olha, o Staphylococcus aureus já está resistente a ele e sensível à clindamicina. Então, vários testes são feitos. Ó. A resistência à eritromicina poderia ser justificada pela presença de um gene, o qual codifica a bomba de efluxo. E tudo é feito, esse teste, de maneira molecular, né, de maneira com biologia molecular, para identificar esse gene. E eu mostro isso tranquilamente num curso de antibiótico terapia que eu estou lançando agora no mercado. Olha aqui, mais uma vez, amostra de Staphylococcus aureus com resistência à eritromicina e à clindamicina. Então, está resistente aos dois. É o teste D positivo, ou seja, o fenotipo positivo, a resistência à eritromicina e a clindamicina poderia ser justificado por a presença. Então, é assim que se analisa. É claro que é mais complexo do que isso. Eu estou te dando um parâmetro aí mais tranquilo. Agora, Clésio, você falou que Staphylococcus está resistente a todo mundo. E aí? Como é que se faz? Tratamento. Como que a gente trata esse bicho? Como que a gente mata esse cara que é tão chato, que já está se tornando resistente até na comunidade? Lembra? Nós estamos falando do Staphylococcus aureus resistente à meticilina. A gente sabe que tem muitos Staphylococcus aureus ainda sensíveis a vários antibióticos, a penicilina, a própria meticilina, né? No caso a oxacilina, a cloxacilina, tá bom? Piperaciclina. A amoxicilina não adianta, não inventa de dar amoxicilina, ampicilina para estáfilo, que não é recomendado porque ele já é resistente a todos esses. Então é de cefalosporina para frente, né? Então a gente tem que sempre ter essa ideia. Olha aqui, né, para que você tenha esse conhecimento, vancomicina, um glicopeptídeo, muito importante, age também, é um bactericida, age na parede bacteriana, né, na aula você vai aprender tranquilamente
que aí tem a dose inicial, intervalo, né? Hoje já tem até manipulado de vancomicina, porque ela é injetável, ela não tem absorção oral, mas já tem sim manipulado de bolos isso em hospital, é claro. E quem são os outros? Nós temos a teicoplamina, né? Teicoplamina também é um glicopeptídeo, derivado aí dos estudos da própria vancomicina. E a daptomicina também. Gente, todos esses dois aí são bactericidas, né? Matam a bactéria. E outros agentes, linezolida, né? Que também tem ação muito semelhante à da vancomicina, né? A ceftarolina, que é uma cefalosporina de quinta geração, gente, são os mais novos, desde 2004, lançado aí como medicamento novo aí na quinta geração da cefalosporina. Então, esses aí são os fármacos hoje que a gente ainda consegue fazer frente ao Staphylococcus aureus meticilina resistente. Então, ó, assistam a aula de introdução ao antibiótico que tá no meu curso, e aí você vai poder ter mais aulas dessas, que aqui a gente está subindo um pouco o nível. Claro, se você acha que é só decorar medicamento, tudo bem, mas se você quer aprender de fato, é aqui no nosso canal. E aí você vai ter todas essas aulas. É claro que são aulas básicas, né? Porque tem um curso que está sendo lançado e aí você vai ser o primeiro a ser informado, seja aqui no canal do YouTube, seja também no canal lá no nosso Insta. E aí, Clésio Abreu, acesse e você vai ter aí todas as informações, um curso completo, acessível, né? A pessoa cobra um absurdo em cursos que nem ensinam direito, mas um curso acessível, que vai ter desde a microbiologia até toda a parte de farmacologia, resistência e também a ação clínica, a atuação clínica do farmacêutico dentro desse contexto, muito voltado para o hospital. Claro que a gente cita drogarias, farmácias, mas então espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o Staphylococcus. É claro que a gente tem que fazer as leituras para poder, claro, estudar, gente. Tem que estudar, tem que ler livro grosso, senão você não vai compreender muito. Não fique depositando teu conhecimento só nessas aulinhas que a gente lança aí no YouTube. Isso aí não ensina, não. Você tem que se dedicar, debruçar aí nos livros e entender mais sobre todo esses antibióticos. Então, introdução aos antibióticos, a gente vai ver numa próxima aula que eu vou até lançar aqui no nosso canal. Então, viva o poder do conhecimento e quando o farmacêutico não pensa, o paciente padece.